Boa noite, comerciários, boa noite, comerciárias. Está entrando no ar mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live do Sinecom, Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, o Sindicato dos Comerciários realiza lives especiais, buscando trazer informações, notícias, tirar dúvidas dos trabalhadores e também sempre trazer um convidado e uma convidada para poder trazer informações, apresentar informações pertinentes à classe trabalhadora. Hoje, dia 8 de abril, são exatamente 20 horas e 1 minuto. Estamos no mês de abril, mês de campanha do Abril Verde, e hoje temos uma convidada especial. Antes de apresentar aqui a nossa convidada, só lembrar que o Abril Verde, deixa eu só trazer aqui a nossa convidada. Vou começar aqui falando sobre a campanha, do Abril Verde, que é uma campanha que visa a conscientização e a prevenção de acidentes do trabalho. Durante todo esse mês de abril, o Sindicato dos Comerciários e várias outras entidades vão estar engajadas aí nas questões relativas aos acidentes de trabalho, nessa campanha do Abril Verde, e vamos estar promovendo não só a conscientização, mas também falar sobre importantes ações de segurança e saúde do trabalhador. Desde abril ele foi escolhido porque o dia 28 de abril é dedicado à memória das vítimas de acidentes de doenças no trabalho, certo? Hoje estamos aqui trazendo uma convidada muito especial, que é a Ana Mércia Vieira Fernandes. Ela é auditora fiscal do trabalho, chefe do setor de fiscalização de segurança e saúde do trabalhador e das trabalhadoras. Desde já, de antemão, a sindicatos comerciários e toda a categoria comerciária agradece demais por ter aceito o convite, Ana Mércia, e é uma satisfação para nós trazê-la aqui para falar não só das ações que você desenvolve no que diz respeito aí à fiscalização da segurança e saúde do trabalhador, também trazer aqui algumas informações que são relevantes para a categoria comerciária, As últimas informações citam que, pelo menos aqui na Paraíba, 10 mil paraibanos foram afastados de trabalho por problemas de saúde, 10% desses trabalhadores foram por doenças psicológicas e também relativas à Covid, e a gente precisa, durante todo esse mês, acho que todos os dias, todos os meses, mas esse mês a gente intensifica um pouco mais essas ações. Mas não só o Sindicato dos Comerciários realiza essa ação, mas várias outras entidades. Boa noite, Ana Mércia. Eu gostaria que você pudesse se apresentar para o pessoal poder te conhecer aí e falar um pouco aí do seu trabalho. Oi, Marcelo. Tá me ouvindo? Tá me Estamos ouvindo? ouvindo, estamos ouvindo. Agradeço demais o convite do Sinecom. É uma oportunidade muito boa a gente poder conversar um pouco com vocês. Vai ser um bate-papo, como você me disse, não é? E a gente tá assim, disponível, para responder as questões que vocês tiverem para nós. Nós estamos realmente nesse processo da campanha do Abril Verde, em plena campanha, foi aberta agora, dia 7. E a gente tem realmente nesse momento do Abril Verde um período bem propício para discutir as questões relativas à prevenção de acidentes e doenças, a melhoria das condições de trabalho, e realmente assim fazer amplamente uma divulgação ampla, da necessidade de ações que possam minimizar esses índices muito elevados que nós temos aqui no Brasil em relação a essas situações, que atingem a saúde dos trabalhadores, É isso, a campanha é bastante ampla já, ela já ganhou realmente bastante espaço, foi criada aqui na Paraíba pelo colega Nivaldo, que é um técnico de segurança, e ligado ao Sindicato dos Técnicos, inclusive, também a colega Aparecida, que é da Associação de Engenharia dos Engenheiros de Segurança, e
assim, já agrega bastante instituições, muitas instituições são envolvidas nesse processo, né? E ganhou realmente já amplamente aí as empresas, as instituições, os sindicatos, espaços, né, para a discussão dessa temática tão importante para o mundo do trabalho. Joia. Pois não, Marcelo? Só informar para comerciários e comerciais que estão entrando na live, que a gente vai deixar reservado aqui o final para esclarecer algumas dúvidas, algumas informações, que vão chegando aí algumas dúvidas e informações, para a gente não perder o foco aqui do tema e também trazer algumas informações que são pertinentes. E aí, ao final, a gente pode esclarecer aí algumas dúvidas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ana Messi é mais independente. Primeiramente, eu não sei se existe uma temática assim, nacional ou estadual relativo à questão do Abril Verde, ou a gente chama só de campanha Abril Verde, ou tem alguma temática específica? Vai depender, Marcelo, vai depender de cada instituição. Cada instituição, ela adota, conforme a sua realidade, e a sua programação também específica. Né? Ela adota suas programações específicas, a temática é geral mesmo, relativa à prevenção dos acidentes e doenças, e a melhoria também das condições de trabalho, mas cada instituição, cada entidade, cada organização, empresa, ela faz conforme a sua necessidade de discussão e gera uma programação que vai sendo incluída, existe uma coordenação nesse processo. O Ministério Público do Trabalho normalmente tem feito essa coordenação, juntamente com o colega Nivaldo, dos sindicatos técnicos, eles se reúnem com outras entidades e buscam agregar, né, fazer uma programação mais ou menos que vá sendo inserida na programação geral. Então, cada instituição vai apresentando a sua programação, vai fazendo seus eventos e convidando aí as pessoas para participarem e discutirem sobre isso. Esse trabalho não é feito só, principalmente o trabalho que você realiza com toda a sua equipe, ela não acontece só esse mês, ela acontece todos os dias, durante todos os anos, não é verdade? Ô Marcelo, nós da fiscalização do trabalho já assumimos mais diretamente a questão do Abril Verde. O Abril Verde foi uma campanha em que a fiscalização do trabalho, inclusive quando a gente estava ligado ao Ministério do Trabalho, a gente participou mais ativamente das coordenações dessas atividades do Abril Verde, desde o início. Mas hoje a gente realmente, assim, como a gente tem uma campanha específica a nível do Ministério, do nosso Ministério, a gente então tem a campanha nacional de prevenção de acidentes, então normalmente a gente se insere mais diretamente na campanha e o Abril Verde fica fazendo parte desse processo. Ele não é um movimento institucional, não tem uma ligação institucional com a fiscalização nem com a nossa atividade, não. A nossa atividade se insere também nesse processo, contribuindo com as discussões, muitas vezes já contribuiu com a própria organização dos eventos. Nós tínhamos o colega Ribamar, que estava muito à frente dessas questões, e congregava várias instituições para a organização desses eventos comuns, né? A abertura dos eventos, situações em que havia mesmo uma organização mais geral, né? E hoje não, as instituições vão assumindo isso, cada uma nas suas programações específicas. Existem alguns momentos gerais, como por exemplo, foi o dia da abertura agora, dia 7, né, que algumas instituições participaram lá na Assembleia Legislativa. Nesse caso, algumas pessoas também ficam na dúvida com relação à atuação de cada uma das entidades que compõem as questões relativas ao trabalho. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, nós temos o Sindicato, né, dos Trabalhadores, temos o Ministério, né, que também está incluída junto com várias outras entidades nessas questões relativas ao trabalho. Cada um tem uma responsabilidade, poder específico. No caso do sindicato, ele tem o poder de notificar, não tem o poder de multar. Ele, de certa forma, fiscaliza diariamente as empresas, no caso dos sindicatos comerciários, no ramo, né, na categoria comerciária, e tenta dialogar com a empresa, que é o que é possível, né, para solucionar alguns problemas que, de repente, forem encontrados. Mas não encontrando solução no diálogo, aí se remete aí a esses órgãos, né, principalmente ao Ministério, para que haja fiscalização.
qual o papel aí do Ministério do Trabalho, que de fato ele faz quando ele recebe, por exemplo, uma denúncia, seja do sindicato, seja do próprio trabalhador? Nós temos hoje, né, canais de denúncias, realmente. A gente teve alguns problemas com o atendimento presencial, né, que ficou paralisado. Nós não estamos funcionando com atendimento, infelizmente. Havia uma previsão da gente voltar à fiscalização do trabalho e a própria superintendência do trabalho, que tem outros serviços, né, não só fiscalização, mas a gente não teve condições de voltar. Né? A pandemia realmente da Covid, ela se ampliou e se agravou bastante, e nós não tivemos condições de manter o funcionamento da instituição aberto, né, para a população, infelizmente. Então, a gente está fazendo todos os atendimentos remotamente, e existem alguns canais que são destinados a denúncias, né, entre eles a área de segurança e saúde, que tem um canal específico, através de um telefone, que eu posso depois disponibilizar para vocês. E a gente atende os sindicatos através também desses canais, e os sindicatos também utilizam outros meios, como e-mails, e fazem de forma mais formal essas denúncias, para que a gente possa atuar, e essas denúncias entram dentro de um processo de programação, conforme também as ações programadas e planejadas da fiscalização, para serem atendidas conforme mesmo as complexidades, as situações que dizem respeito, né, à problemática das relações e das condições de trabalho, né? Quando chega uma denúncia, nesse caso aí diretamente para vocês, seja realizada por um trabalhador ou por uma instituição, como um sindicato, a gente sabe que, infelizmente, a demanda é grande, principalmente também nesse período de pandemia. Eu acredito que a demanda deva ter aumentado bastante, e os recursos humanos, né, a quantidade de pessoas, infelizmente, não é suficiente, às vezes, para dar conta de todas essas denúncias que normalmente chegam. Mas tem como você, de repente, aí falar ou mensurar um prazo que geralmente existe para a questão da fiscalização, e a partir da fiscalização, o que é que acontece? Existe já, de fato, a notificação? Como é o processo, né, que acontece essa situação? Nós, por exemplo, depende do tipo de problema que a gente realmente está recebendo, do tipo da demanda, né? Certo. Então, depende mesmo. A gente pode, por exemplo, eu já fiz, como eu atendo muito no plantão fiscal, eu muitas vezes faço contato diretamente com as empresas. Eu tento resolver algumas questões imediatamente, pedindo a solução que as empresas adotem, dependendo do tipo de caso. Eu peço autorização ao trabalhador. O trabalhador, muitas vezes, dependendo da denúncia, ele quer que se mantenha sigiloso, mas às vezes é uma denúncia muito específica, relativa à sua situação específica. Vamos dizer, um trabalhador que sofreu um acidente do trabalho. Vamos dizer, uma situação como essa, que a empresa não quer reconhecer, por exemplo, não quer emitir a CAC, digamos. Então, é uma situação muito específica. Então, normalmente, a gente tem que pedir autorização a ele. Às vezes, ele liga só para pedir uma informação, ele não quer ser identificado. A gente tem a obrigação de manter o sigilo, esse sigilo é garantido, o trabalhador não pode, de forma alguma, se expor nesse sentido, nem a gente pode expor. E a gente tenta, muitas vezes, dependendo do tipo de problema, fazer o contato direto com a empresa. Certo. E tentar solucionar questões que são muitas vezes específicas. Quando essa questão atinge mais amplamente os trabalhadores, aí a gente normalmente encaminha, ou já pede para o trabalhador mesmo encaminhar essa denúncia para o setor fazer a triagem, sabe, Marcelo? Realmente é como você diz, né? Existem muitas denúncias de vários setores, não só do comércio, né? E essas denúncias a gente tenta fazer uma triagem com os recursos humanos que a gente tem hoje, que não são muitos. A gente sabe que a fiscalização do trabalho, como o mundo do trabalho, está enfrentando realmente bastante desafios, né? Então, há uma verdadeira, assim, eu diria, situação de perda de direitos, de perda de garantias, de retrocessos mesmo que a gente tem percebido em relação às garantias que os trabalhadores têm, né, dos seus direitos. E isso realmente é uma situação fora toda a situação de desemprego que a gente está tendo aí no país. E a gente, na fiscalização do trabalho, vai sentindo isso também, né, porque
a gente não vai tendo uma atualização da nossa atividade, ou seja, concursos que possam trazer novas pessoas. A gente tem um quadro grande de auditores para se aposentar. Então, quer dizer, precisa haver uma renovação desses quadros para que a gente possa garantir que a legislação do trabalho vai ser efetivada. Né? Vocês têm, como sindicato, muitos poderes e é muito importante que vocês tenham essa condição de negociar com os empregadores, mas muitas vezes as garantias, a efetividade dessa legislação que existe, ampla, né, e a própria convenção entra como uma legislação passiva de fiscalização, a gente precisa atuar para cobrar, para fazer acontecer, não é? Apesar de ser negociada, você imagina, não é? É verdade. Mas é isso. Então, a gente tenta atender, viu, da melhor forma possível. As informações, com certeza, a gente pode dar na hora mesmo, a gente já dá a informação, orienta o trabalhador naquilo que ele necessita, os caminhos que ele precisa seguir, dependendo do tipo de problema que ele tem, e outras questões que demandam, a gente pergunta se pode intervir ou não, e se for uma questão que atinja de forma maior o coletivo, como um todo, a gente vai, então, programar uma ação fiscal, dependendo do caso, sabe? Gostaria, antes de dar continuidade, agradecer aí a presença do Vitorino, do George, do Rogério Braz, presidente, né, dos sindicatos comerciais. Ele está agradecendo a ele, elogiando, uma excelente auditora fiscal. O Tiago Lucas também, que é diretor do sindicato, a Ana Cristina, que é presidente do CEAC-PB, o Alan, a Ana, a Valdiza, enfim, todos os comerciários e também amigos, colegas, parceiros que estão acompanhando aí essa live. A Ana está colocando aqui, parabenizar o Sinecom pela entrevista, muito importante para a categoria. Ana Messia, as questões que vocês lidam não é só específicas a questão da saúde e segurança do trabalhador, vocês lidam também por questões de descumprimento do que está, por exemplo, estabelecido na questão legislativa, né, da lei propriamente. Claro, a gente lida com a questão de legislação em relação às relações de trabalho, né, pagamento dos salários, as questões de vínculos, principalmente, né, tudo inicia, no caso, especificamente do vínculo, tentando regularizar vínculos que são informais, quando eles estão irregulares, né, primeiramente isso, buscando essa regularização desses vínculos, verificando o tipo de contrato de trabalho que é feito, os pagamentos de salário que são definidos, muitas vezes nas próprias convenções são definidos os salários, as questões de férias, as questões relativas ao pagamento do FGTS, existe uma fiscalização especial só para isso. Agora, na pandemia, a fiscalização voltada para o benefício emergencial, a concessão desse benefício, a verificação da concessão disso, as questões de suspensão do contrato de trabalho, as questões de redução da carga horária, como foi feito isso. Então, muitas fiscalizações que são hoje destinadas à pandemia mesmo, que se estendeu mais do que a gente previa, não é, Marcelo? A pandemia se estendeu muito. Então, a gente tem essas frentes relativas. A gente divide por uma questão mais de organização mesmo, mas o auditor fiscal do trabalho, ele pode fazer todas as duas áreas sem problema. Agora, como existem especificidades nessas áreas, a gente procura organizar. Alguns fazem especificamente FGTS, né? Alguns fazem outras questões relativas ao próprio. E a própria convenção também pode ser fiscalizada nos seus itens que são previstos nas negociações, né? No caso específico, depois que acontece a fiscalização, e digamos que o problema não seja solucionado ali naquele momento da fiscalização, que haja ainda infelizmente, uma teimosia da empresa insistir... Descumprimento mesmo, né? Um descumprimento mesmo da empresa. Aí, vocês encaminham para a questão judiciária ou é resolvido mesmo de alguma forma ali? Demora um tempo, tem um prazo, assim, que também eu acho que vai depender da situação, né? Pode, dependendo do caso, a gente normalmente pode conceder alguns prazos para apresentação, por exemplo, de documentos que são previstos, né? Então, a gente pode oferecer à empresa, fornecer prazos para ela fornecer algumas informações à fiscalização que são necessárias, principalmente documentações também,
E dependendo do item que está sendo abordado, se é, por exemplo, a empresa foi fiscalizada relativa ao pagamento de horas extras, e aí foi concedido um prazo para regularização dessa situação, e aí a empresa não regulariza, né? Então ela é automaticamente autuada, é emitido um auto de infração, esse auto de infração ele vai para ser cobrado através de uma multa, né? Então as empresas estão passíveis de multa. Isso não significa que a empresa vai deixar de cumprir aquele processo, ela é obrigada a cumprir. Então, por exemplo, ela não pagou os salários, não está pagando os salários né, na data prevista, por exemplo, na convenção, vamos dizer, no último dia útil do mês. Né, de forma geral, seria o 5º dia útil, né, no mês subsequente, mas a convenção pode estabelecer, né, alternativas no último dia do mês em curso, né? Então, ela não paga os salários nesse período. Ela pode ser autuada por essa situação de irregularidade, mas isso não significa que necessariamente ela não vá ter que cumprir e se manter cumprindo essa obrigação. Ela precisa se regularizar. As empresas precisam se regularizar, precisam entender que estão sujeitas a uma legislação e que essa legislação ela é uma garantia para quem trabalha, né? E para ela também é importante que haja uma definição de regras, porque senão, já pensou se cada empresa estabelecer suas próprias regras de funcionamento, né? Isso poderia gerar uma situação insustentável né? Não daria condições realmente. Então, a gente tem uma legislação aí para as empresas cumprirem na área trabalhista e eles precisam observar, porque estão passíveis de multas, estão passíveis de outros processos que possam surgir em relação a essas irregularidades, sabe? Mas administrativamente, como a fiscalização ela atua administrativamente, a gente chama isso, então ela vai até a multa propriamente. Existem alguns momentos, dependendo da área de atuação, por exemplo, na segurança e saúde, a gente pode ter alguns momentos assim de mesas de entendimento para que a empresa possa se ajustar mais naquele tempo a determinadas medidas, adoção de medidas de proteção que são mais custosas, demandam mais tempo, mais avaliações. Por exemplo, vamos dizer que haja ruído no ambiente de trabalho e a empresa precisa, então, avaliar a melhor forma de minimizar aquele nível de pressão sonora naquele ambiente. Então, ela precisa, talvez, de mais tempo. Então, a gente pode negociar algumas situações dentro da lei, né, que está previsto, com a empresa para que ela possa regularizar. A regularização é fundamental, porque ela gera realmente mais conforto para os trabalhadores, menos riscos de adoecimento, né, menos riscos de acidentes, e isso é fundamental para que a gente possa preservar a vida de quem trabalha. O comércio, eu estava vendo alguns dados aqui, em 2018, o comércio foi a segunda atividade, o comércio de supermercados e hipermercados, relativos a produtos alimentícios. Foi a segunda atividade que mais gerou acidentes no Brasil, em 2018. Isso chama muita atenção nossa, né? A gente sabe que o comércio, ele tem vários riscos, a gente sabe disso. Eu já fiscalizei várias vezes algumas atividades de comércio, mas não é uma atividade que que nos chega com tanta, digamos assim, acidentes típicos mais, né? O processo de adoecimento acontece mais no comércio, por exemplo. A gente tem questões, por exemplo, de posturas de trabalho, os trabalhadores trabalhando em pé toda uma jornada, sem descanso, sem condições de pausas para sentar, para alternar essa postura. Questão de ir ao banheiro também, né? Tem questões realmente assim, até de assédios, a gente sabe que o comércio mas são questões mais subjetivas, as questões de assédio. Mas, por exemplo, caixas de supermercados que podem adquirir lesões importantes, lesões, né, por esforços repetitivos ou doenças mesmo relacionadas, né, à parte osteomuscular. Então, a gente tem registros desse tipo de adoecimento no comércio e outras situações geradas pela manutenção, por exemplo. O pessoal de manutenção também está muito exposto, o pessoal da parte de logística também. Então, existem várias situações que o comércio apresenta riscos importantes. É uma pena que a gente não possa dar conta de tudo, sabe, Marcelo? Porque a gente prioriza algumas atividades que, por exemplo, como a gente pode dizer assim para vocês, mata, mutila. Então, vamos falar da construção civil. Que são muito mais urgentes, né? Aí né, a construção civil, ela tanto tem uma atividade de muito risco, como ela gera todo o impacto. Um acidente é uma queda, E existe no comércio, viu? Eu já fiz análise de acidentes por queda de trabalhadores em escadas comuns, escadas de mão,
acesso a prateleiras altas e trabalhadores que foram acidentes fatais, inclusive, que eu fiquei assustada, que eu não contava com uma situação como essa no comércio. Mas a gente tem o uso mesmo de, por exemplo, prateleiras altas que os trabalhadores precisam acessar em altura, sem nenhuma proteção, escadas frágeis, passíveis, né, de tombar, e os trabalhadores precisando muitas vezes fazer posições até de movimentação nessas escadas podem cair e podem ser afetados com lesões graves, até fatais, infelizmente. A gente fez algumas lives, o sindicato realizou algumas lives no passado, e a gente trouxe um psicólogo, né, que pretende trazer novamente esse ano, e trouxe uma pedagoga para falar sobre educação emocional. Vocês também lidam com os aspectos psicológicos, nós temos, por exemplo, uma doença que é a síndrome do Down, que tem acometido algumas categorias, de modo específico a categoria bancária, alguns também do comércio. Vocês também lidam com essas questões psicológicas ou só as questões mais físicas? Não. Os acidentes típicos, eles chamam mais atenção, eles são mais imediatos, mais agudos, não é? Os acidentes típicos que a gente chama, que gera a lesão da amputação, a fratura, né? Então, quer dizer, vamos dizer assim, são mais gritantes. Então, como nós temos um corpo menor, mais restrito, então eles demandam uma ação mais rápida da fiscalização, muitas vezes por causa da pressão até social também desses acidentes, né? Muitas vezes até. As doenças, sabe, Marcelo, especialmente as questões psíquicas, né, que os trabalhadores enfrentam nos ambientes de trabalho, que nós recebemos também muitas informações sobre isso. Trabalhadores com uma sobrecarga muito grande, com situações de assédios do gerente, cobranças acima das suas condições, metas que são estabelecidas, difíceis de alcançar, e também toda a relação, a organização do trabalho, como ela se dá, que muitas vezes agride o trabalhador, e muitas vezes até relações pessoais mesmo, que a gente pode chamar sérios especificamente, né, que geram transtornos para os trabalhadores em relação à sua saúde psíquica. Então, e o adoecimento por outras questões que podem acontecer, não só psíquicas. Então, a doença, ela muitas vezes, ela ocorre silenciosamente. O trabalhador muitas vezes até se protege, para não dizer que está doente. Vamos dizer, um caixa do supermercado, né? Então, ele tem uma lesão por esforço repetitivo, ou uma DORT, né? Uma doença osteomuscular. Então, ele começa a tomar medicações, ele começa a se automedicar para não sentir a dor, ele começa a querer esconder aquela situação, porque aquela situação é um risco para ele, se apresenta como um risco. E eles têm essa dificuldade de fazer mesmo essa exposição dessa situação. Então, a doença vai acontecendo, ela vai agravando silenciosamente, e muitas vezes já chega com o trabalhador no seu limite. E a própria doença vai gerando no trabalhador também uma situação de fragilidade emocional. Então, muitas vezes, uma coisa está relacionada com a outra. A falta de reconhecimento, muitas vezes, ou até a humilhação quando ele diz que está sentindo dor, digamos assim, o desrespeito que ele vai sentindo, assim, vai se sentindo visado no trabalho, vai se sentindo. Então, ele começa a criar também uma situação, não é isso que eu quero dizer. Ele começa a desenvolver uma situação também, não é? Relativa às suas emoções. A gente está lidando com pessoas, não é? Está lidando com gente. Então, é muito importante que os trabalhadores tenham esse apoio do próprio sindicato, tenha esse espaço de fala, né, onde ele possa chegar e dizer e ter uma solução para aquele problema que ele não está conseguindo resolver sozinho. E muitas vezes não tem mesmo, ele fica com medo de perder seu trabalho, né, e tem sua família para sustentar. Fazer esse alerta aqui, né, que é para repercutir, até porque essa live ela fica gravada no Instagram do sindicato, vai para o Facebook, vai para o aplicativo do sindicato, fica também no site do sindicato, no YouTube. Então é importante a repercussão dessa live para que os trabalhadores e as trabalhadoras que estejam assistindo possam conversar, dialogar com seus colegas de trabalho, e aquele que está assistindo, de repente, perceber-se nessa situação, procurar ajuda o mais rápido possível, seja de um profissional da área, né, psicólogo, ou
no caso, procurar também, principalmente o sindicato, né, os órgãos, parceiros, amigos do sindicato, para estabelecer. Certo. Não tá, Estamos ouvindo. Eu acho que ouvindo só a câmera que a deve ter imagem, né? tirado. Mas aí você aperta nesse botãozinho aí do meio, tem um círculo com umas setas. Porque, Marcelo, eu não sabia que ia fazer pelo celular. Ah, Aí tá. eu ia conseguir fazer pelo computador. Aí o celular já estava descarregando um pouquinho. Aí eu peço desculpa porque precisei botar um Não, que é pouquinho isso. aqui a carga, aí por isso que mexeu, viu? Mas a gente encontra, Marcelo. Olha, eu encontrei na parte do comércio, durante a pandemia, muitas grávidas, mulheres grávidas, preocupadas com suas exposições, né? Com essas exposições nos ambientes de trabalho, pela sua condição especial de gravidez. Foi muito comum esse tipo de denúncia e essa busca de informação no plantão, no nosso plantão. A gente sempre orientou para que as mulheres grávidas, elas realmente pudessem, no primeiro momento, né, gozar de todas as situações relativas a férias, a própria suspensão, conforme o caso, fosse dado prioridade para elas. Mas, assim, com a pandemia se estendeu muito e a gente não teve um acompanhamento da legislação nesse sentido, de proteção desses trabalhadores. Nós não tivemos um avanço disso. Você sabe como a gente está, agora que está saindo um novo benefício emergencial, agora, né, quer dizer, para abril. Então, imagine a situação que também ficou o pessoal muito exposto. Então, a gente orienta sempre que elas possam buscar, primeiro, uma conversa com as empresas sobre isso, como vai ficar a situação delas, porque a própria CLT prevê as mulheres grávidas, inclusive na durante a gravidez, a mudança. Da pandemia, desculpa te Diga, fica à vontade, fica à no caso específico da pandemia, como é que ficou essa questão dos trabalhadores que são classificados, né, na questão das comorbidades, as grávidas? Como é que ficou essa questão da pandemia? É obrigatório, de fato, ter esse afastamento? Como é que ficou essa, sabe dizer aí? Olha, a gente teve, no primeiro momento, uma proteção pela medida provisória, que a gente estava, né, a 927, algumas previsões, né, de prioridade desse pessoal para os afastamentos. E o trabalho remoto também, o trabalho à distância, naquilo que era possível ser feito à distância. A pandemia se estendeu muito, né? E a gente não ficou com nenhuma garantia, por exemplo, como é que eu posso dizer que uma mulher grávida precisa se afastar do trabalho, se ela não está doente? Ela já está com risco de ser contaminada, de ser infectada, mas ela não está doente. E muitas empresas têm afastado, orientado as mulheres grávidas a se afastarem com atestados médicos. Os médicos obstetras, muitas vezes, né, que acompanham a gravidez, dizendo que elas têm um afastamento por causa da Covid, ou seja, mas elas não estão doentes, e o INSS não aceita esses afastamentos. E essas pessoas estão ficando sem receber dos seus benefícios. Por exemplo, tem médico que também é metido atestado por tempo indeterminado, ou até o tempo da pandemia, ou até que a gente não sabe quando termina. Nem sabe porque está difícil de terminar. Mas, de qualquer forma, essas mulheres estão buscando esse recurso, mas elas não vão ter direito. É preciso alertá-las que elas não podem adquirir atestados baseados na situação de afastamento. Essa situação de afastamento precisa ser feita. Eu estou falando desse assunto, eu entrei, viu, Marcelo? Apesar de você. Porque eu me lembrei que é um assunto que vem muito para nós. A gente recebe muitas solicitações dos esposos, das grávidas, entendeu? E o comércio é um setor muito atingido nesse sentido. E aí as mulheres grávidas que na gravidez não podem se expor a ambientes insalubres, mas como existe essa questão da Covid, não caracterizada como insalubre propriamente dentro das normas, mas elas têm direito à mudança de função. Então elas podem fazer uma função que a exponha, que coloquem elas numa exposição menor, se elas atendem ao público, por exemplo, buscar uma atividade administrativa, buscar uma atividade que possa minimizar e até proteções mais eficazes para elas, por exemplo, um respirador mais profissional, em vez de uma máscara, como se usa hoje, uma máscara comum nos ambientes de trabalho, que é uma discussão grande ainda, se essas máscaras de uso comum, de uso, né, não profissional, elas realmente protegem. Há muita discussão nesse sentido, depende do modelo, depende do tipo de tecido, depende do tipo de manutenção, do tempo que se usa. Então, quer dizer, uma discussão muito grande, e as mulheres grávidas não podem, é um risco grande para elas pegar a Covid, né? Porque elas têm outras questões aí. Mas tudo bem, meu filho, diga aí, o que é que você ia perguntar? Eu fiz só um parentezinho nesse sentido. Joia, show de bola.
A gente sabe que existem alguns órgãos que são assim responsáveis especificamente por fiscalizar e acompanhar diversas questões do ambiente de trabalho, quando a gente fala na questão da preservação da saúde e segurança do trabalho, né? Nós temos, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, que vai fiscalizar a questão dos extintores e várias outras questões que estão envolvidas no ambiente, somente no que diz respeito às questões do espaço físico, da segurança mesmo do ambiente de trabalho. Nós temos a AGVIS, a Agência de Vigilância Sanitária, né, que também cuida do estadual, que cuida de algumas outras partes, mas no caso vocês lidam também com essas questões ou mais voltado para as questões trabalhistas propriamente ditas, né? Até porque eu cito isso porque na pandemia a gente tem recebido muitas denúncias de diversas áreas, de diversos aspectos, lógico, obviamente, principalmente as questões relativas a descumprimento de convenção coletiva e daquilo que está também garantido ao trabalhador por lei, mas aqui e acolá sempre chega uma denúncia, né, que a gente busca encaminhar aí, nesse caso específico, para alguns outros órgãos. Aí vocês também trabalham em parceria com esses outros órgãos? Olha, a fiscalização, ela tem uma legislação própria, né? O que nos rege mesmo é a CLT, a consolidação das leis do trabalho, as normas de segurança, né, dizem respeito a portarias que são vinculadas a artigos da CLT. Então, realmente, a nossa base é a CLT. E algumas legislações aí que fazem a composição das questões trabalhistas. Por exemplo, a FGTS é uma legislação própria, né? As cotas de PCD, por exemplo, de pessoas com deficiência, tem uma legislação específica relativa à previdência, mas que a gente fiscaliza. Então, a gente tem um arcabouço de normas que a gente também usa subsidiariamente, como a gente chama, né? Mas a fiscalização do trabalho, ela é a grande responsável mesmo pela garantia das condições dos ambientes de trabalho e do cumprimento da lei em relação à questão do mundo do trabalho, das relações do mundo do trabalho e o que está previsto, né, para essas garantias em relação aos direitos dos trabalhadores. A nossa ação ela é voltada especificamente para isso. E é uma legislação federal, né, nós atuamos a nível federal. Então, tem uma situação bem importante, assim, vamos dizer, do ponto de vista da valorização dessa ação no mundo do trabalho. É muito importante a fiscalização do trabalho. Eu digo isso porque é importante o trabalhador entender, né, como é que funciona essa questão da fiscalização, né, onde cada órgão, cada situação pode procurar, embora a gente sempre cite que o sindicato sempre é esse guarda-chuva que vai amparar o trabalhador em qualquer situação, e aí o sindicato não resolvendo no diálogo, na negociação com a empresa, irá buscar os órgãos, né, necessários, aí, importantes, cada um na sua área, para que possa também solucionar os devidos problemas. Né, e de repente chega alguma demanda e acontece aí de repente o próprio Ministério não ser o responsável, né, por lidar com essa demanda. As empresas também têm a questão das CIPAs, né, que são as comissões internas de prevenção do trabalho, e aí é uma norma específica também, dentro daquele arcabouço de normas que eu lhe falei, relativas a artigos da CLT. A CIPA é uma norma regulamentadora que é fiscalizada por nós. Né? A CIPA, o fornecimento dos equipamentos de proteção, as medidas de proteção de forma geral em relação aos riscos ambientais, de exposição dos trabalhadores a ruídos, a substâncias químicas tóxicas, né, a riscos biológicos, hoje o caso da própria Covid mesmo, e o coronavírus, né, como risco biológico, e outras situações que a ergonomia, por exemplo, as situações de adaptação, né, do trabalho às pessoas, né, por exemplo, são normas que existem no nosso rol, né, de ações que a gente pode fazer para garantir melhores condições de trabalho, sabe? Então, a fiscalização do trabalho, ela é ligada mesmo, né, quer dizer, organizada no âmbito federal. Então, a gente não pode necessariamente dizer para você
quer dizer, que a gente garante todas as soluções das questões do mundo. A gente não tem alcance, sabe, Marcelo? Infelizmente, não temos condições. Temos que triar algumas questões, temos que, assim, verificar que algumas situações são muito específicas, então o sindicato pode intervir como representante desse trabalhador, e ele não conseguindo resolver, ele pode até trazer alguma busca, né, de reforço, vamos dizer, com a fiscalização. Mas, assim, a gente tenta fazer com que muitas questões da área trabalhista possam ser fiscalizadas e atendidas, né, de acordo com as necessidades também que vão surgindo. Existe um planejamento específico, né, para a gente também atender. E que isso é importante você citar isso, né, porque a gente sabe que muitas dessas questões que exigem um certo cuidado, exige uma fiscalização, exige uma atuação, mas a gente, assim, no caso, quando a gente fala a gente, a sociedade de modo geral, depende muito do que, por exemplo, os deputados federais, senadores, o próprio governo federal estabelece, como foi o que aconteceu com a reforma trabalhista, né, em 2017. Exatamente. Várias outras medidas provisórias que vão surgindo e vão fazendo com que a garantia, né, do direito do trabalhador vão se tornando cada vez mais flexíveis. O trabalhador vai ficando cada vez mais desamparado no que diz respeito à CLT. Né? Aí vem os sindicatos que estabelecem ali as convenções coletivas, como no caso aqui, por exemplo, do Sindicato dos Comerciários, que na sua convenção tem na cláusula 23ª o seguro de vida e acidentes pessoais. Né? As empresas, elas são obrigadas a pagarem valor por cada trabalhador, garantindo o seguro de vida e acidentes pessoais, ficando aí essas garantias asseguradas para o trabalhador. Seja um acidente em casa, no trabalho, na rua, seja por várias garantias, incluindo morte natural, auxílio funeral, cesta básica, invalidez permanente total ou parcial, invalidez laboral permanente, tem também diárias de UTI, tem diárias de incapacidade temporária, tem também cesta básica, enfim, uma série de fatores que asseguram o trabalhador na convenção coletiva, que é negociado com o Estado através do sindicato. Mas é importante citar a importância também do Ministério do Trabalho, as leis que passam, né, das mãos dos deputados federais e senadores, infelizmente, às vezes... nós somos vinculados à lei, você disse bem, né? Então, toda alteração legal que é sofrida não diz respeito à fiscalização, né? Ele é um órgão operacional. Então, né, nós somos operadores do direito. Mas essa legislação, ela é criada, né? Ela é elaborada, ela é feita mesmo nos órgãos específicos, né, do legislativo, dependendo do tipo de legislação, né, medidas provisórias feitas pelo governo, que podem ser submetidas ao próprio legislativo depois, né, mas a gente sabe que a fiscalização, ela não tem, digamos assim, esse poder de fazer o que ela deseja fazer, né, ela está vinculada à questão legal. Então, nem sempre o que a gente deseja fazer é possível fazer, entendeu, Marcelo? Porque existe também... Nesse caso, qual canal? Existe um canal específico, você falou, que de repente os trabalhadores podem entrar em contato para poder realizar... Eu posso passar para vocês e depois vocês, porque agora eu não tenho... Para deixar, eu não deixei por escrito, eu posso passar para você e depois você pode, de alguma forma, informar. Eu passo para vocês direitinho, e aí, não sei, teria alguma forma, Marcelo, de vocês divulgarem na própria informação? Teria, né? Pronto, vocês podem deixar... a gente pode passar de forma mais organizada para vocês. O número nosso, do nosso plantão especificamente, é 2107-7604. Nós recebemos via o telefone do ramal da superintendência, recebemos a informação como se fosse lá na superintendência, como se fosse alguém ligando lá. Então, se alguém ligar para esse número, vai ser atendido pelo plantão fiscal da área de segurança e saúde. Então, a gente tenta criar esses canais, aí tem os formulários de denúncias, tem os e-mails também, quando são questões mais complexas. E aí tem o WhatsApp também, que a gente pode usar como recurso. Porque então, a gente tem canais é mais fácil do trabalhador detalhar. Exatamente.
É claro, com certeza. Para ele poder, uma primeira informação a gente pode dar, mas às vezes ele precisa realmente esboçar melhor, registrar melhor aquela situação, inclusive identificar a empresa, identificar muitas vezes o CNPJ dela, muitas vezes já está na própria carteira de trabalho dele, ou no recibo de pagamento. E aí ele passando, quantos mais dados ele passa, mais facilita para nós a ação também, né? Tá certo? Ana Messi, eu já te agradeço demais em nome dos sindicatos comerciários aqui de João Pessoa. Ana Messi Vieira Fernandes, né, auditora fiscal do trabalho, chefe do setor de fiscalização de saúde e segurança. Nossa convidada de hoje para essa live especial, nessa série do mês de abril que estamos realizando aqui, com a temática do Abril Verde. Em nome do sindicato, nós te agradecemos demais por ter aceito o convite. Foi assim, em cima da hora mesmo. Agradecer também a e agradeço ao Diniz, diretor da nossa federação, a Federação PBRN, que intermediou esse diálogo com o doutor Ashley, que também ainda é um parceiro nosso que esteve no ano passado numa das nossas lives. E agradeço também a todos os comerciais que estiveram aí nos acompanhando, estão nos acompanhando ainda nesse momento. E lembrar que essa live fica gravada no nosso canal de comunicação, para quem chegou aí depois, pode acompanhar aí no começo. Depois você vai ver aí essas lives nos nossos canais de comunicação. Infelizmente a live tem essa duração de uma hora. Não, sem problema, eu agradeço demais, viu, a oportunidade desse bate-papo, né? É um bate-papo, literalmente, então a gente está aqui à disposição, Marcelo, se precisar, viu? Tá, joia, Márcia. Muito obrigado, tenha uma boa noite, bom trabalho. Vamos aí na luta em defesa dos trabalhadores e pela preservação da saúde e da segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. Estamos juntos nessa luta, sim. Um abraço grande para você. Um abraço. Tchau, tchau. Então, estivemos aí, gente, com a Ana Messi, auditora fiscal do trabalho. A gente agradece. Desde já, desejamos uma boa noite. Vamos responder aí as dúvidas depois aí no chat com vocês, né? E todas as quintas-feiras, os sindicatos comerciais está aqui realizando uma live especial. Acompanha este mês de abril. Nós temos uma série de lives relacionadas ao Abril Verde, né, que é a campanha de preservação, né, de conscientização relacionada às questões da saúde e segurança do trabalho. Lembrando que você tem no Sindicato dos Comerciários de João Pessoa o seu guarda-chuva, o seu apoio para você poder ligar para o sindicato, fazer a denúncia anônima, 3241-5552. Você tem as redes sociais, você tem o site do sindicato, www.comerciario.com.br, e você tem também uma mais nova plataforma do Sinecom, que é o aplicativo do sindicato. Você vai lá no Play Store, pesquisa Sinecom, baixa o aplicativo, e lá você vai ter um canal Fale Conosco, onde também você pode fazer a sua denúncia, tirar suas dúvidas, acessar a convenção coletiva para poder acompanhar se a empresa de fato está cumprindo o que é estabelecido, conquistado pelo sindicato. E, posteriormente, vamos estar compartilhando aí os canais de comunicação que a Ana Messi Vieira Fernandes, a auditora fiscal do trabalho, vai estar passando para nós aqui. A gente vai estar compartilhando depois com vocês. Tem também este órgão, parceiro do sindicato, além de tantos outros órgãos e entidades parceiros do sindicato, que busca preservar, proteger e garantir o direito dos trabalhadores. Por isso, a importância de você ser sócio e sócia do sindicato. O sindicato não recebe recursos de governo federal, estadual, municipal. O sindicato é uma associação de trabalhadores mantido pelos trabalhadores. Então, para que o sindicato se mantenha ativo e vivo nessa luta, não só garantindo a renovação dos direitos e conquistas que são estabelecidos na convenção coletiva, mas para poder ampliar esses direitos e fazer com que esses direitos sejam cumpridos, é preciso que o sindicato exista. Para o sindicato existir, é preciso que você seja sócio do sindicato. Inclusive, você pode ser sócio através do aplicativo do Sinecom. Lá tem a opção Seja Sócio, você sindicaliza e apoia o sindicato aí nesta luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, certo? Agradecemos a presença de todos, já agradecendo aqui também a presença do Vitorino,
diretor dos sindicatos comerciários, da Rosa, do Rogério Braz, presidente dos sindicatos comerciários, da Daniele, da Ana Cristina, agradecendo aí também a presença do Lopes, agradecendo aí também a presença da Rosa, todos aqueles que estão nos acompanhando aí, lembrando que essa live fica gravada. Fiquem com Deus, se protejam, se previnem, vamos cumprir todas as exigências dos especialistas em saúde, vamos usar máscara, higienizar as mãos, evitar aglomeração, vamos juntos vencer essa batalha. Vacina para todos já. Vacina para todos já. Obrigado, Denise. Obrigado, Ana Mércia. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, gente.